Você conhece a história do sudário do Padre Pio? É o que eu vou te contar hoje. Em fevereiro de 1968, Francesco Cavicchi, filho espiritual do Padre Pio, foi a San Giovanni Rotondo com a sua esposa para pedir conselhos ao padre. Infelizmente, naqueles dias, o Padre Pio não estava bem e Francesco pensou que não poderia encontrá-lo. Antes de sair, procurou o superior do convento para saber se ele poderia enviar ao padre a sua questão e obter-lhe a resposta. O superior do convento, então, disse a Francisco que o padre desceria em poucos momentos para confessar aos homens e que ele o aguardasse. Francisco ficou tão ansioso que pegou o lenço que tinha no bolso para secar as mãos que suavam bastante. E ele diz: enquanto isso, ouvi o elevador chegar, ajoelhei-me em frente à porta, que quando se abriu, o Padre Pio deu-me a mão para beijar e me disse sorrindo: filho, se não te levantares, como posso sair? Levantei-me então, e ele viu o lenço que eu segurava e o pegou. Pensei: que maravilha, quando ele me devolver, será uma relíquia preciosa para mim. Francesco então começou a acompanhar o padre e conversar com ele sobre as suas angústias, e o Padre Pio ia respondendo, mas de repente a multidão envolveu o padre e Francesco acabou tendo que se afastar sem levar o lenço. Francesco pensou ter perdido o lenço, mas o Padre Pio o chamou de volta para devolver-lhe o lenço. Enquanto Francesco agradecia, Padre Pio olhou nos olhos, desdobrou o lenço e passou no rosto como se quisesse enxugar um suor que não existia, porque era inverno. E o deu a Francesco. A partir daquele dia, ele sempre manteve o lenço consigo e muitas vezes mostrava-o a outras pessoas, contando com muita alegria o que tinha acontecido. Em setembro de 69, um ano após a morte do Padre Pio, Francesco voltou a San Giovanni Rotondo com a sua esposa para os festejos de primeiro ano de vida eterna do padre. Devido ao cansaço da viagem, Francesco sentou-se e adormeceu num dos bancos da igreja. E nesse momento ele sonhou com o Padre Pio, que saía do altar e vinha ao seu encontro sorrindo. O Padre Pio lhe mostrava a chaga do lado e pedia que Francesco a tocasse. Ele hesitou, mas o padre insistiu e então ele o fez. No sonho, suas mãos ficavam manchadas com uma substância branca e ele limpava num lenço que ficava manchado de preto. Quando a sua esposa o acordou, ele foi até uma fonte que havia nos fundos da igreja, conhecida como a fonte do Padre Pio, para lavar o rosto e se refrescar. E por engano, ele usou o lenço relíquia para secar o rosto. Uma senhora que estava ao lado viu o lenço que parecia sujo e se ofereceu para lavar, algo que Francesco nunca havia feito desde então. Enquanto a mulher começou a derramar água sobre o lenço e Francisco esfregava, a mulher começou a gritar que via o Padre Pio no lenço. Francesco, porém, só via manchas disformes. Para evitar escândalo, guardou o lenço sem dizer nada a ninguém e deixou-o na cabeceira da cama para secar durante a noite. Pela manhã, na missa, pediu ao Padre Pio o entendimento daquele acontecimento e a permissão para contar à sua esposa. No momento em que sentiu um perfume muito forte, entendeu como um sinal de permissão do padre. Ele então mostrou o lenço à sua esposa e perguntou o que ela via. E ela lhe respondeu que via o rosto de Jesus. Mas Francisco, ao contrário, via o rosto do Padre Pio. Após uma breve confusão, notaram que de um lado do lenço aparecia o rosto de Jesus e do outro lado o rosto do Padre Pio.
Francesco guardou esse lenço em segredo por 29 anos e quando morreu em 2005, aos 92 anos, o professor Giulio Fanti, especialista do Santo Sudário da Universidade de Pádua, examinou aquele lenço e declarou o seguinte: as duas imagens vistas nesse lenço não têm explicação científica e, portanto, não são um trabalho humano. Estas imagens têm as características típicas do sudário. Não foram pintadas, não foram desenhadas, na tela não há nenhum vestígio de cor ou de outra substância. A esposa de Francesco entregou a relíquia a um de seus parentes e desde então não se sabe exatamente o seu paradeiro. No entanto, há quem diga que o lenço permanece guardado por frades franciscanos.